Olá, boa tarde, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje com vocês aqui mais uma pequena discussão filosófica. Quando se fala no racionalismo estoico, o que é que se está falando exatamente, né? A primeira observação que se podia fazer é sobre o raciocínio cuidadoso e o raciocínio descuidado. Os estoicos procuravam sempre fazer raciocínios cuidadosos em suas vidas e não decisões apressadas que podem estar, que têm maior chance de estar erradas. O cuidado no pensamento seria uma marca estoica. E um desenvolvimento disso interessante é o seguinte: você pode considerar que, em nossas vidas, nós recebemos da sociedade palavras repetidas ou verdadeiras. Vamos supor assim: você pode seguir certas palavras porque elas são repetidas ou porque elas são verdadeiras. É diferente. Já dizia o ministro grego Hitler que uma mentira muito repetida vira uma verdade. E nós experimentamos isso via de regra em nossa sociedade. Muitas mentiras acabam virando verdade simplesmente porque são repetidas, repetidas, e as pessoas, por timidez, embarcam nessas palavras repetidas, ao invés de fazer um raciocínio interior e verificar se realmente essas palavras procedem ou não procedem. É assim que funciona. Se você espalha que o Lula teve um sítio, não sei se houve ou não corrupção, mas isso se tornou moda, isso se tornou uma palavra repetida e muita gente passa então a acreditar, não porque fez algum raciocínio lógico, não porque fez algum exame da situação, mas apenas em função disso ser repetido. A pessoa acredita porque é repetido. Né? Não porque calculou, não porque lhe fez sentido lógico, mas porque é repetido. Não é verdade? Isso é um dos dramas da nossa existência, da nossa vida. Nós vamos seguir com a manada o que a manada está pensando, ou nós vamos tentar analisar por nós próprios o que é verdade e o que não é, de acordo com o critério lógico interior de cada um de nós. Não é verdade? Então, esse é um aspecto interessante. Você vê o estoicismo como uma defesa contra essa tendência humana de acreditar em algo repetido. É interessante porque na minha vida, fazendo uma análise, eu tive que me confrontar com certas verdades psicanalíticas que eram mais repetidas do que realmente verdades, né? Muito mais repetidas, no meu caso, do que realmente verdades. Era um chavão, um lugar comum entre os psicanalistas, o caso clássico, né, do adolescente que é gay, o pai que é repressor, e aí você tem o conflito clássico entre o desejo interior de ser gay e a repressão paterna que te impede de ser gay, conflito esse que é resolvido, gente, sempre de forma magistral pela psicanálise. Pena que o diagnóstico estava totalmente errado, não foi nada disso nunca a minha vida, não é verdade? Eles erraram por quê? Porque eles não comam nada, né? Se dizem profundos, se dizem eruditos, se dizem sofisticados, mas no final das contas eles estão indo mais com a manada do que qualquer outra coisa. Como é de praxe dizer, nesse caso clássico do adolescente homossexual, pai repressor, então eles embarcam nisso por quê? Porque é um lugar comum, porque é isso que é repetido. Pararam eles para fazer uma análise mais profunda, pararam eles para ver se realmente fazia sentido, em nenhum momento, né? Foram seguindo suas vidas, repetindo essas palavras que não têm fundamento, apenas propaganda. A psicanálise, muitas vezes, é pura propaganda, correto? É pura propaganda, muitas vezes. Quando se fala das lembranças dos traumas infantis, por exemplo, é tão discutível, mas tão discutível, né? Eu, por exemplo, eu não tenho lembrança nenhuma, né, da primeira infância, que quase ninguém deve ter essa lembrança, né, da primeira infância. Ah, mas eles falam, não, mas isso manifesta-se na sua adulta, na vida adulta, assim, o assado, esses traumas que você tem, isso vem daquele dia de infância, mas você não tem prova nenhuma, isso é só repetido, né, eles repetem muito, a pessoa acaba acreditando pela repetição e não pela convicção lógica, na minha opinião. É muito mais propaganda do que lógica, né? Muito mais propaganda do que lógica. Inclusive, na minha vida, eu posso dizer, inclusive, o seguinte: os meus traumas, os meus grandes sofrimentos, é claro que eu passei uma adolescência muito difícil, a infância também não foi lá essas coisas, mas os meus grandes traumas mesmo eu tive depois de adulto, não é verdade? Meu grande trauma foram as algemas, meu grande trauma foram as internações forçadas, meu grande traumas foram o uso de remédios muito, muito fortes, muito, muito invasivos. Enfim, e qual a ideologia por trás? É isso que eu me pergunto, né? Qual que é a ideologia por trás?
Esses psiquiatras que me condenavam, esses psicólogos que me condenavam, de regra eles acreditavam na psicanálise. Eles achavam que havia um diagnóstico e, a partir daí, traçaram o tratamento. Tratamento que foi cruel, tratamento que foi isolador, que me fez sofrer tanto. Na verdade, eles chegam com essa ideia de que a única possível explicação para a minha vida era uma homossexualidade reprimida, e a partir daí eles me tratam como um doente. Um doente, e nem sequer na minha vida eles me explicavam qual era o diagnóstico. Eu vinha saber o diagnóstico depois dos 50 anos de idade. A minha vida inteira, eles nem sequer se importaram em me dizer o meu diagnóstico. Na verdade, só vim perceber aos 50 anos de idade que era esse o diagnóstico que tinha sido dado para mim. O resto do tempo ficou tudo no escuro. O resto do tempo eu era internado sem entender nada por que estava acontecendo. É uma terapia fantástica que eles têm, porque eles não podem dar retorno, né? Não se pode dar retorno. Então o paciente fala e os caras não ouvem. Só ouve, em silêncio, não explica nada. O paciente está lá num esforço, num sofrimento sobre-humano para tentar entender o que está acontecendo e eles lá em silêncio. Entendeu? Eles lá em silêncio. Você se mata para tentar ver o que está acontecendo. Você está numa dúvida cruel. Você está na paranoia absoluta. Né? Uma paranoia absoluta, um desentendimento colossal entre você e todo o resto do mundo. E aí, que retorno que você tem? Zero. Porque na prática psicanalítica, o psicanalista não te dá retorno. Você pode estar morrendo que o cara não te dá retorno. Né? Você está morrendo, o cara não te dá retorno. Impressionante. Somente aos 50 anos de idade fui saber o diagnóstico. Né? Enfim, palavras repetidas que não são necessariamente verdadeiras. Eles usam como se fosse ciência, eles acham que estão fazendo o grande processo terapêutico. Né? Eu vi, por exemplo, um famoso, nem vou citar o nome para não haver controvérsia, mas talvez vocês não no YouTube vocês achem, um famoso psicanalista brasileiro, um dos mais expoentes, né? Ele falava, a meditação budista ocasionalmente pode vir a surtar, ter algum efeito, mas muito ocasionalmente, muito difícil. Né? O que tem resultado é psicanálise. É mentira, não é assim. Não é assim. Para algumas pessoas, essa é a minha tese, para algumas pessoas a meditação budista ela vai ser muito melhor do que a psicanálise. No meu caso, é muito melhor do que a psicanálise. Certo? Me faz muito mais sentido, me ampara muito mais, me dá melhor estima, me dá melhor capacidade de interação com os outros. Certo? Eu sempre disse isso, desde a minha adolescência que eu digo isso. Eu me identifico mais com o budismo, o próprio budismo ou outras filosofias orientais, eu sempre disse isso. Nunca é considerado, né? É considerado o que é isso aí? Resistência ao tratamento, formas veladas de fazer uma agressividade contra o terapeuta, né? E sempre isso. Por que que ele discorda do processo psicanalítico? É porque ele tem que fazer aí de forma velada uma crítica ao psicanalista. Ele está querendo humilhar talvez o psicanalista, ele está com desejos aí de humilhar o psicanalista porque tem problemas de, de autoridade paterna que reverberam no psicanalista de aba 4, né? Um monte de teorias, tudo furado, né? Mas um monte de teorias, um monte de coisa na cabeça, né? Enfim, deveriam ter tido mais humildade, deveriam ter percebido que, no meu caso, era desagradável ouvir que eu não estou no controle, né? Mas você não está no controle. É chato isso de você não estar no controle. Tá? Algumas pessoas pode ser que nem ligam, mas para mim eu ligava muito. Para mim era muito chato. Você não estar no controle é muito chato. Porque a minha vida inteira eu prezei por ser lógico, eu prezei por tentar praticar certas práticas filosóficas para que eu me sentisse satisfeito na minha vida, né? Não buscar o que fazer, né? Não buscar fazer o que te faz sentido, né? O que te faz sentido? O que você quer na vida? O que você quer fazer? Não é bem assim. O meu ponto de vista é o seguinte: como que eu vou me sentir feliz com o que eu tenho? Não buscar o que me faz sentido, mas estar feliz com o que eu tenho, né? Todo mundo tem um pouco dos dois, óbvio. No meu caso, é um pouco mais do que o comum eu querer ficar feliz com o que eu tenho. E eu acho isso muito possível, né? Muito possível. Mas aí vem toda essa enxurrada psicanalítica, né? Eles falam, por exemplo, parece que você quer ficar numa situação em que nada aconteça, né? Você não quer movimento nenhum, você não quer que aconteça nada na sua vida, você quer, parece que ficar meditando em uma situação de nirvana e é isso que você quer. Agora é o seguinte, é isso mesmo que eu quero, tá certo? É isso mesmo que faz sentido. Ficar numa meditação profunda talvez seja
o momento mais prazeroso da vida, é isso mesmo que eu quero. Ah, mas você quer ir para um lugar onde nada acontece, né? Eu falei uma vez que eu gostaria de estudar na Islândia, né? Aí veio essa. Eu era adolescente. Aí veio essa. Ah, mas aí você quer ir para um lugar onde nada acontece, né? Sabe, são palavras repetidas, são chavões, lugares comuns, que eles usam ad nauseam, sem entender nada, né? Essa própria questão da Islândia, por exemplo, por que diabo fala que é um lugar que não acontece nada? O que você está falando a respeito? O que tem que acontecer? Se eu vou para Reykjavik, é uma cidade que não tem criminalidade, por isso eu estou indo para um lugar que não é interessante, porque tem que ter criminalidade para essa cidade, para que a cidade seja interessante. Francamente, é um lugar que nada acontece. Do que estão falando? Do que estão falando? Não é verdade? Então, minha vida toda teve muitas contradições com essas pessoas, né? Até hoje tem contradições. Foi a ideologia que me condenou. E depois você não quer que eu proteste contra isso? Não é verdade? Mas você quer ter a ilusão de que você está no controle. Isso aí é narcisismo, sei lá, sei lá o quê. Por que que você precisa estar no controle? Por quê? Eu não sei do que estou falando, porque é o seguinte, eu acho que, como eu disse nesse vídeo, em outros vídeos já, eu acho que sim, é possível você ter um certo controle sobre o raciocínio lógico que você tem. Eu acho que sim, é possível se direcionar a sua vida para o bem. É claro que eu não vou controlar todas as minhas ações, é claro que não é um controle total. Sim, existem processos inconscientes, tudo bem. Mas eu me sinto capaz de ser uma pessoa boa, uma pessoa sociável. Eu acho que isso é possível. Eu acredito nessa parte do meu autocontrole. Eu acredito na lógica. Eu acredito que eu posso ser um bom lógico e, através disso, construir uma boa vida. Não é um caminho comum, eu sei, mas eu gosto de lógica e acho que dessa forma eu construo um bonito caminho na minha vida. Um caminho de paz e satisfação, né? E aí, vamos dizer, muitas coisas. Você tá escondendo o teu lado escuro, você está reprimindo coisas, tá? Fala um monte de coisa que eles não têm prova, que não é assim, não é científico, não é 100%. São ideias que eles têm, que não se aplicam a todas as pessoas. Algumas pessoas vão se dar muito bem nesse tipo de terapia, outras não. Não é verdade? Isso é muito desagradável, você não estar no controle. Eu quero estar no controle, eu acho que eu estou no controle. Eu acho que eu sei conseguir a minha vida de uma maneira boa, né? Enfim, fica todo esse monte de contradições, esse monte de coisas desagradáveis na minha vida, sabe? Porque você é desmoralizado, você é humilhado, né? Você não está no controle, e você pensa que está, você finge, talvez, não sei, e só pode ser o quê? Pode ser homossexualidade reprimida e pai repressor dos seus desejos, né? Só pode ser isso, né? Já vem com a resposta pronta, antes de fazer qualquer análise mais profunda, e diz que está fazendo ciência, né? Diz que é o suprassumo da terapia, né? Porque se eu reclamo, fala, mas você tem sorte. Você tem sorte porque em outros tempos você estava internado. Você tem sorte porque em outros tempos você sofreria castigos físicos, né? Sabe? Ainda vem com essa que eu tenho sorte, né? E sempre vão insistir muito nessa tecla que a terapia deles é o suprassumo, né? Que é eles que têm a grande verdade, né? A profundidade, né? Não tem profundidade nenhuma, né? Estão falando de desejo sexual não realizado, sabe? Sem nenhuma espiritualidade, sem nenhuma grandeza maior. Não, estão falando de hedonismo puro e simples, né? É gozado porque essa gente fala muito que são profundos, né? Que faz uma análise profunda da vida. Mas aí você vai ver um hedonismo, por simples, né? É buscar satisfação sexual em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, buscar fazer coisa interessante, ver filme interessante, né? Mas que é isso, um hedonismo por simples, vendido como se fosse algo profundo. Eles usam todo um vocabulário, eles usam todo um monte de imagens e tal, para vender um sistema como se fosse profundo, que na verdade é só um hedonismo, na minha opinião, né? Uma busca de satisfação de, prazer, de desejos e satisfazer e viver uma vida com o máximo prazer possível. Uma vida que, como já disse anteriormente em outros vídeos meus, eles mesmos concordam que não é uma boa vida. Eles, os próprios psicanalistas, concordam que eles não têm uma vida realmente satisfatória. Eles concordam com isso. E mesmo assim vendem o pão, vão dizer que é um produto, vão dizer que é, quem não segue a psicanálise é porque reprime, é inferior, né? Eles vão calcular de inferior todos que não seguem a psicanálise. Vai ter sempre um argumento que eu estou reprimindo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? O tempo inteiro isso aí.
né? Quando, na verdade, a atitude correta, a atitude humilde, sábia, correta, seria simplesmente dizer, olha, realmente, se você acha que você está no controle, se você acha que essa sua habilidade lógica, né, te permite viver bem, eu não digo que eu estou 100% no controle, por favor, eu estou no controle de algo substancial, é diferente. E aí você vai dizer, ah, você acha isso então fundamental na sua vida? É por aí que você sobrevive? É dessa maneira de ser que você gosta? Sim. Então tenhamos a humildade, né? O mínimo de humildade, digamos assim, dizer, então tá bom. Você tem um caminho de vida e você segue esse caminho e eu não sou ninguém aqui para dizer que você está no caminho errado, né? É isso que é o mínimo, né? É o mínimo dizer, olha, eu concordo, né? Eu concordo. Você está com uma visão de mundo que é contraditória à minha visão de mundo. Eu não posso condenar você, você não pode condenar mim, certo? Claro que eu não posso condenar ninguém, mas eles me condenam, né? Eles me condenam, aí que está o problema, né? Esse é um dos grandes dramas da minha vida. Entender por que as algemas, né? Entender por que de toda essa repressão. E lá atrás de tudo está essa teoria psicanalítica, né? Porque eu fui internado sem estar em surto, sem ter delírios, né? Sem surto, sem delírio, sem alucinação, sem nada. Eu fui internado porque foi diagnosticado como esquizofrenia, uma homossexualidade reprimida, que era reprimida por causa do meu pai, né? Enfim, depois vocês não querem que eu estude por que vocês fizeram isso, vocês não querem que eu tente entender qual foi a ideologia que me condenou, né? Via de regra também, a minha vida inteira isso me foi impedido. Agora eu pesquiso, eu tenho meu computador, eu vou aqui, eu pesquiso, né? Eu vou aqui, eu pesquiso. Nos tempos para trás eu tenho pesquisado, mas antes disso, internado, eu não era nem me permitido entender qual era a teoria psicanalítica, nem podia entender qual era. Não havia um psicólogo que se aproximava de mim e me explicava. Isso era interdito, né? Era interdito. Por quê? Porque essa coisa de psicanalista absurda, que o cara tem que ficar em silêncio e ele não pode te informar do que ele está pensando, do que ele está achando. É o silêncio do psicanalista, né? E a partir disso eu não sabia da teoria também. Eu via que era condenado, eu via que eu era desprezado, eu via que eu era humilhado, e eu não podia nem sequer entender qual era a ideologia por trás. Porque era interdito me explicar qual era a ideologia da psicanálise. Entendeu? Me era interdito que eles me explicassem isso, por causa do silêncio do psicanalista. Um processo completamente maluco, completamente fora de propósito, né? Mas que fizeram, entendeu? E é isso. Ah, mas você se sente desconfortável porque eu digo que você não está no controle. Então, por isso que você está chateado. Em grande medida, sim. Em grande medida, sim. Eu prezo por estar no controle, né? Não 100%, mas um pouco eu prezo. Sim, certo? E é isso. Ah, mas você quer um lugar onde não aconteça nada, porque você não quer que o seu desejo desapareça, ou sei lá o que que eles têm na cabeça. Olha, esses desejos, tudo que vocês falam, esse negócio de inconsciente, tudo, o tempo todo essa conversa do inconsciente, né, da sombra, da sua parte negativa que está lá dentro. E todo ser humano tem uma parte negativa que ele precisa entender para então viver melhor, né? Eu não vejo nada disso. Para mim, sinceramente, meu inconsciente, um desejo por Deus, né? A solidão na minha vida foi imensa, né? A solidão no hospital psiquiátrico é algo incomensurável, né? Incomensurável. Somente Deus pode te ajudar, né? Somente Deus, né? Porque a solidão é incomensurável, as humilhações são muitas, os remédios são horrorosos, né? Enfim, é só por Deus mesmo, né? E aí, Deus é o quê, né? Deus é uma projeção do seu pai, né? Deus, Deus não existe isso aí, você projetando uma imagem paterna lá em cima, né? Sabe-se lá por que você projeta uma imagem paterna, isso que é Deus, né? Enfim, parece uma tortura psicológica, né? Porque tudo que eu falo vão contradizer. Até isso. Se eu chego e falo Deus, ah, não, isso é mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa, né? Você está falando em Deus para fugir dos seus problemas. Você está falando em Deus porque você não quer encarar os seus desejos conflitantes com os desejos do seu pai, né? Enfim. A psicanálise, como já disse, né, ela funciona para algumas pessoas, para outras não. Essa é a humildade que eles deveriam ter e não têm, né? Que às vezes isso faz sentido, às vezes não faz sentido, né?
E o que acontece? Como eu comecei nesse podcast, né? Como eu comecei no podcast, as palavras repetidas tornam-se verdadeiras, porque são repetidas, não porque fazem sentido, né? A psicanálise, em grande medida, é isso. É uma terapia que agrada muito a elite, né? A elite ocidental é muito agradada pela ideia psicanalítica, talvez especialmente Nova York, a elite de Nova York, pode ser, né? Gostam muito de psicanálise, e aí torna-se chique, né? O que a elite nova-iorquina faz, torna-se chique, as outras pessoas pelo resto do mundo acham que é legal fazer, simplesmente porque é feito lá. Simplesmente por quê? Porque é propagandeado, né? Existe uma grande propaganda da psicanálise em função da elite fazer isso, em função de muitos artistas fazerem esse processo, torna-se muito propagandeado e por aí se espalha pelo mundo. E com certeza muita gente, de fato, tem um bom retorno disso aí, não nego não. Muita gente deve ter um bom retorno disso aí. Porém, vamos ser humildes e considerar que não somos universais, não é verdade? Vamos considerar que para algumas pessoas pode ser muito desagradável você dizer que você não está no controle, humilhante até. Outras pessoas são religiosas, muito religiosas, vão chegar no divã psicanalista e vão falar que acreditam em Deus e que isso é a razão de suas vidas, e o psicanalista vai dar qual o retorno? Vai dizer que isso é uma projeção paterna a Deus? Não, não é assim que funciona, né? O psicanalista não tem esse cabedal de conhecimento, né? O psicanalista tem que dizer, está certo, você é um homem religioso, você tem seu caminho, eu respeito seu caminho, e você dizer que a psicanálise vai ser contraditória com muitas das suas crenças, caso você queira fazer, vamos dizer assim, uma forma educada, né, de colocar as coisas. Pode ser que você não se identifique com esse sistema, né? Pode ser que a sua maneira de ser seja contraditória ao que se faz nesse consultório, né? Tem que ver, né? Eu acho que, como qualquer medicamento, né? Você, antes de usar o medicamento, você tem que ver se a pessoa é alérgica, né? E eu acho que a psicanálise deveria fazer isso. Tem pessoas que são alérgicas ao processo. São alérgicas, porque quando você diz, insiste tanto que eu não estou no controle, que eu tenho que ver meu lado escuro de aba 4, isso aí dispara uma alergia, porque não é assim que eu vivo, não é assim que eu penso, né? Isso é, isso é muito ofensivo, né, para mim. Eu vivo muito melhor de outras maneiras, né? Entendeu? Então, hoje esse podcast, muito obrigado por me acompanhar. Esse podcast de hoje foi sobre isso, né? Palavras repetidas e palavras verdadeiras. Qual é o grande trabalho do estoico nesse mundo? Separar as palavras repetidas das palavras verdadeiras, né? Muito isso. E na minha vida, uma das grandes tarefas que eu tenho na minha vida é separar o que é repetido e o que é verdade da psicanálise. É verdade que ajuda alguns e é repetido que ajuda as pessoas todas no modo geral. Certo? Obrigado, até o próximo vídeo.